A primeira coisa que eu acho que tem para falar é assim, que não existe um método único, né? Eu acho que cada pessoa vai se encaixar melhor num método, num jeito de estudar. Tem pessoas que preferem assistir videoaula, outras pessoas que preferem ler livros, né? E tudo também vai depender do tempo que você tem. Para mim, por exemplo, assistir vídeos não dava certo porque exige muito tempo. E o meu tempo era curto. Então eu preferia ler lei seca, que eu acho que as pessoas já começam pecando por aí. Às vezes muita gente vai estudar para concurso, aí estuda uma doutrina mirabolante, mas não sabe a letra da lei da Constituição, né? Então eu acho que primeiro você tem que fazer o básico, depois que você tiver o básico bem feito, você vai partir para outros métodos. Então assim, eu tinha um problema que eu tinha pouco tempo de estudo, e eu tinha um outro problema que eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu me trancar num quarto para estudar, muitas vezes me gerava ansiedade, por quê? Caraca. E assim, eu não estou querendo aqui defender que o meu jeito de estudar é o certo, tem outras pessoas que não vai dar certo. Funcionou para mim. Eu estudava na sala, né? Por quê? Eu só tinha de noite. Tinha dias que tinha jogo de futebol no meu time na TV, eu não queria perder. Então o que eu fazia? Meu notebook, minha mesinha, ligava a TV sem volume e ficava ali, um olho na TV, um olho no estudo. Porque quando eu me trancava no quarto, eu ficava uma hora e meia e queria sair, que eu sentia que a vida lá fora estava passando e que eu ali estava preso, né? E com o tempo eu fui adquirindo uma capacidade de concentração, então eu comecei a estudar dessa forma, né? E claro, como eu estudava à noite, depois que a minha filha dormia, minha esposa, depois das 10 horas, o silêncio era maior, então eu também conseguia ter uma qualidade melhor de estudo. Então, para mim, o método que funcionou foi esse. Mas é importante falar que, assim, concurso público não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Quanto tempo mais ou menos no total de estudo? Eu estudei para a magistratura 3 anos e meio, tá? Eu fui aprovado no 4º concurso para a magistratura que eu fiz, eu reprovei nos 3 primeiros, que o concurso da magistratura ele tem 5 etapas, né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta, porque normalmente as pessoas tendem a ter um início ali mais forte e depois eles vão diminuindo, parece que vão perdendo as forças, vão perdendo o ânimo e não consegue ter continuidade. Então eu acho que é mais importante o quê? A pessoa que tem aquele, no final, quando chega próximo da prova, consegue concentrar um volume maior de conteúdo, ou aquela pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais coerente, né? Mais constante. Constante, é a palavra certa. Mais constante em todo o período de estudo. Eu tenho a convicção que é o hábito e a disciplina a longo tempo que vai te levar a passar na prova, tá? Por quê? Eu faço sempre uma analogia com a academia. Se você for para a academia o primeiro dia, você quiser erguer muito peso, o que acontece no dia seguinte? Tá cheio de dor. Não volta. Tu vai ficar uma semana sem ir para recuperar o teu corpo para poder de novo ir para a academia. Então o que eu recomendava? Começa aos poucos e vai aumentando a carga. Porque o teu corpo vai ir se habituando. Vai chegar uma hora que para ti estudar 3 horas por dia não é nada. No final eu sentava lá, estudava 3 ou 4 horas, eu nem via o tempo passar, né? Mas é óbvio que no primeiro dia, se você for fazer isso, você vai dizer, isso aqui é chato, não é monótono, não é pra mim, e por isso que a maioria das pessoas desistem, que elas já querem começar ou depois que abre o edital, o que é tarde, né? Você tem que começar a preparação muito antes, porque entre o edital e a prova são 3 meses, então em 3 meses você não chega no nível de aprovação. E aí a pessoa estuda 1 mês, vai lá, faz a prova, não passa, e aí ela acaba desistindo. Né? Por isso que eu falei, eu acho que concurso público é uma maratona, você tem que se preparar, constância. O que eu já vi as pessoas que fazem a programação do estudo e ele vai ampliando, sabe? Quando chega próximo da data da prova, ele está com um volume maior de estudo, entendeu? Você começa a estudar 3 horas, 2 horas, vai 2, 3, 4. Mas quando ele chega próximo, ele essa carga maior e vão diminuindo tudinho. Mas no caso do meu era diferente, né? Porque ele tinha 3 horas apenas, não, mas eu tô falando só que até onde mais ou menos do sono dele ia, entendeu? Depois... Eu acho que essa questão é a constância, e a questão da próxima prova, o que eu fazia era só revisão. Que outra coisa que eu acho que é muito importante... Você não modificava nada. Fazer revisão e fazer muitas questões. Quando chegava a próxima prova, 15 dias antes, eu pegava todo o material que eu estudei, né, eu fazia algumas anotações, e quando eu estava estudando eu revisava só aquilo que eu já tinha estudado. Né? Mas assim, como eu falei, eu não estudava depois que o edital abriu, eu já estudava muito tempo antes. Então eu já tinha adquirido um conhecimento, já tinha um volume grande de material. Né, é a mesma coisa, a analogia que ele fez foi perfeita, porque, por exemplo, quem já correu aqui 10, 21 ou até 42 quilômetros, se a pessoa for do nada correr, abriu ali a inscrição, 1 mês antes da corrida, se for treinar 10 quilômetros, não consegue correr 10 quilômetros, né?
O treinamento vem desde antes. Então o estudo realmente vem desde antes. Né? A gente, só te cortando, essa questão do... Eu vou me perder, desculpa, Marcos, te cortar. É porque eu lembrei, a gente fez um podcast com a... Me fugiu o nome, peço perdão, que era sobre a aprovação da OAB. E ela citou uma coisa interessante, ela falou que muito da aprovação está no psicológico. Às vezes tem muitas pessoas que estão preparadas, mas chega na hora da prova dá branco, porque o psicológico dele está enfraquecido. Tu acha que tem alguma coisa? Tem uma influência, sim. Por exemplo, no meu caso, como eu já tinha feito 4 concursos, acaba que quando você chega no segundo, no terceiro, você também vai ganhando já um pouco de experiência, né? Então, na primeira prova, quando você faz, você comete alguns erros, até na forma de execução da prova. Depois, para o segundo, você já vai aprimorando. Por isso que eu digo, para mim, concurso público é treino, que ele é um jogo. O jogo dele é o edital e você tem que saber jogar com as regras. Tem muita gente muito bem preparada que eu conheço, com uma bagagem teórica muito grande, que não consegue passar, porque não joga efetivamente as regras do jogo. E o concurso público ele é um jogo, né? Então é isso que eu acho. Outra questão que estava falando da analogia, a questão da academia, a mesma coisa o pessoal assim, vou fazer concurso público, mas eu vou começar a estudar em janeiro. Aí eu sempre falo, é a mesma coisa que o regime, as pessoas, vou começar o regime, vou começar na segunda. Mas por que na segunda que tem que começar o regime, né? Parece que as pessoas ficam criando condicionantes, quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Então assim, eu acho que não é por aí, se você tem um foco, eu acho que a chave é a questão de disciplina. Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é esse. Então o que eu preciso fazer, né? Tá aqui o caminho.